Pais amadas, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos na leitura do livro Criada para ser sua ajuda idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o teu matrimônio, da irmã Debbie Peer. A tradução, Maria de Fátima Couto Pires. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 4. Oremos. Ó Senhor, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Tu és o único digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser louvado. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ó Senhor, nós queremos te agradecer por tuas grandes misericórdias em nossas vidas. Queremos te pedir que, de fato, venhamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos em tua presença. Cada liberdade que temos de podermos estar debruçadas em tua palavra. Cada oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos, de perseverarmos naquilo que o Senhor tem dito, de fato, andarmos na vida da comunhão, na vida do corpo de Cristo. Nos ajude a nós não vivermos de modo independente, Senhor, e nem de modo automático, mas que os nossos corações estejam debruçados ao Senhor, rendidos ao Senhor. Seja conosco neste tempo aqui, que possamos não só estar sensíveis, mas obedientes a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amadas, estamos iniciando agora o capítulo 4. A gratidão produz gozo. Viva com gratidão, perdão e gozo. Desfrute cada momento como se fosse o último. Meu jovem companheiro de julgo, você decide se você e seu marido serão co-herdeiros da graça e da vida, como está escrito em 1 Pedro 3, versículo 7, ou parceiros nas tensões e estresses da vida. Temos muito mais controle do que nós imaginamos. Como regra geral, meu esposo simplesmente não joga o lixo fora. Eu escolho sentir-me chateada ou posso aprender a desfrutar eu mesma jogando. Eu estou pronta. É assim que realmente tenho aprendido a desfrutar. E recentemente meu marido me viu lutando para sair pela porta com um enorme saco de lixo em uma mão, como uns 3 metros mais ou menos, e suspendeu o saco de longe, como do seu corpo, como uma mão. Como ele ia me vendo sair, ofereceu para levar o saco pesado. Adiantou-se a mim, tipo, em uma distância, suspendeu o saco de longe com seu corpo, e eu sabia que ele estava tentando mostrar-me o quão forte ele era. Como sempre, a mim me divertia sua exibição de masculinidade. Depois de quase 35 anos mostrando sua musculatura, pensamos que se cansa de fazer. Porém, ele sabe que eu nunca me canso de observar a sua atuação. Ao aproximar-se do tonel do lixo, a sua exibição de masculinidade chegou ao ponto máximo. Com grande demonstração, jogou, quer dizer, diria eu, disparou com uma espécie de catapulta lateral o enorme saco de lixo como se fosse um bloco de concreto, em lugar de um fino saco plástico excessivamente carregado para sua própria resistência. Como era de esperar, rompeu a corda, permitindo que o saco acertasse o lado do tonel, abrindo-se para espalhar o lixo pelo chão. Eu percebi que ele sentia um pouco de pena quando eu corri para recolher o lixo, porém ele seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido. Eu lembro-me de um tempo em que isso me irritava muito, até o ponto de me amargurar. Teria me assegurado de que ele sentisse minha irritação e nossa relação teria ficado tensa. Tudo por causa de um saco de lixo. Que maneira tão tonta de desperdiçar a nossa vida, não acha? Mas agora, vendo humildemente como escapava, eu tive que sorrir. Creio que por fim tenho ganhado a entender o psiquê do macho, ao menos o deste meu macho. Sei que quando o saco de lixo partiu, foi muito duro para o rapaz. É curioso como os homens pensam que são tão difícil entender as mulheres, porém pode imaginar que uma mulher jogue um saco pesado de lixo para demonstrar o quão forte é e logo, havendo derramado, deixe tudo para trás para que outra pessoa recolha? Não. Havendo alcançado este elevado entendimento do ego masculino, eu já estava segura de que Papai Grande buscaria qualquer oportunidade para carregar o saco de lixo, de agora em diante. E sempre o faria bem. Apresentou-se sua oportunidade como 2 semanas mais tarde, quando já ia saindo pela porta traseira com outro saco pesado.
Expressei amavelmente a minha gratidão quando ofereceu pegar o saco. No momento que ele saiu, eu corri para a janela da lavanderia. Rapidamente levantei a janela uns 7 centímetros e esperei que ele se aproximasse do tonel de lixo, que está diretamente em frente à janela. Desta vez, lançou o pesado saco cuidadosamente e suavemente, e eu estava preparada. No momento que sua mão soltou o saco, soltei um grito aterrorizante. Creí que ele já tinha se acostumado aos meus jogos depois de tantos anos, mas eu o havia surpreendido de novo. Queria que houvesse visto a sua reação. A sua camiseta se sacudiu como impulsionada por um leve vento, e cada centímetro do seu corpo estremecia de espanto. Certamente, o meu corpo se sacudiu com muitos risos incontroláveis. Ele demorou um segundo ou 2 e viu que o saco de lixo havia caído corretamente e que o barulho não tinha relação ao saco de lixo que acabara de jogar. Eu havia estremecido de tal maneira seus nervos, com meu selvagem barulho de guerra, que pareceu levar-lhe tempo para compreender o que havia feito uma vez mais. Ah, foi um momento grandioso. Até que voltou para olhar o meu rosto com um sorriso e compreendi que tinha que pagar por minha escandalosa diversão. A sua mente confundida voltou rapidamente ao presente e voltou rápido para casa, a uma velocidade que eu não considerava capaz. Desde faz há muito tempo. Eu sabia que seria inútil tratar de esconder-me porque me encontrava em desvantagem. Então decidi fazer pouso de dama inocente e fiquei perto da pia e comecei a lavar os pratos, contendo o meu sorriso com grande dificuldade. Ele entrou pela porta com um rugido de caminhão, porém eu não fiz nenhum caso e segui lavando os pratos. A minha recatada postura não pôde deter. Agarrou o meu braço e me arrastou para o quarto. Como pesa 50 quilos a mais que eu, não havia dúvida de que ele ganharia, ainda que tivesse que arrastar-me por todo o caminho. Eu não posso imaginar o que haveria pensado o pessoal do escritório, que está na seguinte casa, se alguns deles tivessem chegado nesse preciso momento. Eu estava preparada para o outro grito se acaso houvesse chegado o nosso reservado administrador. Teria sido realmente divertido ver o seu rosto horrorizado. Eu posso imaginar que ele pensasse com horror. Eles ensinam sobre relacionamento matrimonial. Enfim, Mike cria que ia espantar-me com sua desenvoltura de força brutal, porém estava arrastando-me para o meu terreno favorito para ganhar-lhe, o nosso quarto. Enquanto ele fechava e segurava a porta, eu me acomodei em uma pose provocativa e sedutora. Ele sempre cai. Que útil acabar ser mulher, não é verdade? Assim começou a dar-me beijocas, entretanto eu seguia rindo por um tempo mais. É melhor dar beijocas do que levantar sacos de lixo. Bom, já basta desse relato. Mas ganhar e apreciar o quanto é melhor o coração alegre que um montão de horríveis sentimentos ofensivos. Faça com que o amor seja divertido. Mike é meu companheiro de jogo. Ele necessita de alguém para alegrar-se todos os dias. Eu sou a sua ajuda idônea. Ou seja, que eu sou a sua ajudante adequada para as suas necessidades. Satisfaço sua necessidade de conversação, companheirismo e divertimento. Sempre que saímos a caminhar, terminamos apostando corrida. Quando escalamos uma serra, eu me prendo no seu cinto e ele me puxa, somente para se divertir. Outro dia, subíamos por uma encosta muito inclinada e estávamos conversando. Ele se voltou para mim e perguntou: Precisa que eu te puxe? Não, eu posso sozinha, eu respondi. Ofegante me apresentou o traseiro e disse: Então empurra. E rimos até chegar lá em cima da encosta. Rindo foi muito mais fácil escalar a encosta. O riso sempre faz que seja mais fácil escalar a própria vida. Quase todos os dias pela manhã nós brincamos do que chamamos de tomar bomba, que consiste em uma luta que alternadamente desenvolvemos, nos argolamos, nos aconchegamos, nos fazemos cócegas e em outras ocasiões terminamos em uma autêntica luta livre ou um jogo de rei da cama, o qual eu tento surpreendê-lo. Se ele fizer suficiente cócega, perde a sua força e às vezes eu acabo por ganhar. Eu sou a sua companheira de jogo. A ele parece que sou perfeitamente maravilhosa. Não porque seja uma mulher bonita. Esses dias já ficaram bem lá atrás. Já faz muitos anos. Mais do que eu posso imaginar. Nosso deleite um com o outro não se dá porque ele seja um homem perfeito, nem porque ele me ame, como Cristo amou a igreja, nem porque ele seja sensível a todas as minhas necessidades. Não se dá porque ele recolha o lixo
ou porque é cuidadoso de limpar a sua bagunça, nem porque sempre tenha ganhado uma boa grana, suprindo todas as coisas que a maioria das mulheres precisa. Não se dá porque ele seja um forte líder espiritual que sempre faz o correto. Deu-se e se segue dando por causa das decisões que tomo todos os dias. Nunca guardo ressentimentos, por mais que tenha razão para estar ofendida. E com frequência eu tenho razões bastante para estar ofendida. Todos os dias eu tenho que me lembrar de me ver como a mulher que Deus deu a este homem. Essa mentalidade me ajuda a ser precisamente isso: um presente, uma companheira de jogo, a sua ajudante. Desde o princípio de nosso casamento, cada um se comprometeu de forma independente, quero repetir, cada um se comprometeu de forma independente de agradar e perdoar um ao outro, por muito diferentes que fossem as ocasiões ou as palavras ditas. Em algum ponto, com o passar dos anos, a boa vontade e o coração alegre de um para com o outro se tem tornado tão natural para nós como respirar. Temos aprendido que a vida inteira é divertida. Temos que compartilhar com nossos esposos, que é o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro de julgo e amante. Esta, pois, é a regra de vida para as esposas. Viva com gratidão, perdão e gozo, e desfrute cada momento como se fosse o último. Algum dia, talvez bem próximo, seja de fato o último. O maravilhoso da minha história é que se tem prolongado por 35 anos. Ninguém imaginaria que aqueles anciãos sentados na mesa do cantinho do restaurante, obtendo seu desconto para a terceira idade, estaria se divertindo tanto. Entretanto, nós seguimos desfrutando um do outro, jogando, rindo, amando e compartilhando. Temos sido co-herdeiros da graça e da vida, não sócios no estresse e nem na amargura. Nossa relação tem sido um testemunho vivente de Cristo e da Igreja. O meu marido tem sido minha cabeça e eu lhe tenho sido o corpo. A ele lhe gosta recordar que sou um excelente corpo. À minha idade, isso não somente me faz dar risadas e parece ser até cômico, a ti também. Mas isto é exatamente o que Deus quer que seja o matrimônio entre um homem e sua mulher. Ele é o grande mistério, é o que se refere às Escrituras. O dicionário diz que um mistério é algo enigmático e inacessível à nossa razão. Na verdade, o que é assombroso é que dois seres terrenos, vivendo nesse mundo condenado, desfrutem de uma alegre relação durante todo o seu matrimônio. O fato de ter conhecido tal amor e intimidade com o homem permite que minha compreensão e apreço por Deus sejam muito mais profundos. Uma relação baseada em leis, regras, humildade obstinada e formalidades é a morte. Eu tenho aprendido a me aproximar assim como me aproximo do meu marido, com amor, com gozo e com deleite. Desde esse dia em diante. Agora, eu sei o que algumas de vocês estão pensando. Pensas que é demasiado tarde para você, não é? Estás lutando com teu segundo ou terceiro matrimônio, como um incrédulo viciado em pornografia, ou estás sofrendo com as cicatrizes emocionais de tua juventude ímpia. Eu quero que saiba algo maravilhoso a respeito de Jesus. Com ele, não importa onde haja estado, nem com quem você esteja, porque o amor de Jesus, o perdão de Jesus te podem alcançar e podem restaurar. Ele está disposto a amar-te e fazer-te a sua esposa assim como estás. E te pede que seja esposa para o seu marido, assim como ele é. Quando a irmã débil cumpre com seu propósito divino de ser uma verdadeira ajuda idônea, traz grande glória e gozo para Deus. Lembre-se do grande relato de Lucas 7,38, daquela mulher que havia sido promíscua, que se introduzira em uma cena privada na casa do fariseu. Você se lembra? Ela aproximou-se apressadamente onde estava Jesus, se inclinou atrás dele, chorando sobre os seus pés empoeirados. A sua intenção era ungir seus pés com unguento caro, porém suas lágrimas de arrependimento e gratidão caiu sobre seus pés. Creio que ela sentiu profunda pena ao ver que o havia contaminado com suas lágrimas. Não encontrando nada para secá-los e para corrigir a sua intromissão, desatou seus longos cabelos e os usou para limpar as suas indignas lágrimas. Os fariseus estavam seguros de que Jesus não iria aceitar a devoção dela se soubesse quem era e o que era. Porém, eles não conheciam a Jesus. Jesus se dirigiu à mulher e disse a todos os presentes: Por isso lhes digo que seus muitos pecados estão perdoados, porque amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, pouco ama. E a ela ele disse: Teus muitos pecados estão perdoados. Tu estás salva. Vá em paz.
Lucas, capítulo 7, versículo 47 a 48 e versículo 50. Falaremos agora sobre gratidão. Querida Debbie, quero enviar o meu testemunho porque você tem sido de muito ânimo para mim. Estou enviando com a aprovação do meu marido. Quando eu era pequena, fui molestada por pessoas da família e por outras que não eram membros da família. Nunca me lembro de sentir-me pura. Quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais se divorciaram e nós ficamos sob a guarda da minha mãe. Creio que mamãe simplesmente se deu por satisfeita quando se divorciaram. Ela não cuidava de nós. Vivíamos praticamente abandonadas. Estávamos sujas e sem asseio. Essas coisas se arraigaram em minha personalidade. Realmente nunca soube o que era ser amada. Era certo que Deus nunca poderia amar-me, porque eu estava tão suja por dentro e por fora. Isso não era só algo que se passava em minha cabeça, mas assim eu vivia. Depois que me casei, experimentei uma profunda dor pessoal em meu relacionamento matrimonial, o adultério do meu marido. Era terrível. Eu reagi terrivelmente contra ele. Eu o desafiava, usava isso para sair e o torturava com isso. O que você gosta, eu faço, dizia. A única coisa que eu não fiz foi abandoná-lo. Sofremos muitas ofensas, iras e amarguras. Custava-me confiar em algo ou em alguém, inclusive em Deus. Eu pedi a Deus que, por favor, me mostrasse que ele me amava. Sentia-me mal por estar pedindo isso, considerando que ele havia enviado seu filho unigênito para morrer por mim. Mas, mesmo assim, eu pedi a Deus e ele me respondeu. Nessa noite, saí da sala para orar e Deus abriu o que parecia ser uma pequena janela no céu. Lembrou-me que ele me havia amado quando eu era aquela menina suja, mal educada e violentada. Ele fez isso da seguinte maneira. Em nosso bairro vivia uma mulher cristã. Quando eu tinha 5 anos, passava um dia em frente de sua casa com uma bolacha suja na mão. E eu ofereci para ela. Ela aceitou e me pegou no colo para contar-me tudo sobre Jesus Cristo, a criação e que Cristo regressaria por nós algum dia. Foi o colo de Deus que me assentei naquele dia. Só que eu demorei anos e anos para compreender. Só porque Deus amou aquela menina suja, passei pela escola pública sem que fosse engolida pelas mudanças. Contava com um conhecimento básico a respeito de Jesus Cristo, o pecado, o inferno e o céu. Quando eu era uma menina solitária, desprezada, Deus havia posto um fundamento em minha vida que um dia conduziria a minha salvação por meio da fé em Cristo e a sua obra terminada no Calvário. Aquela mulher também me levou à igreja com ela durante os seguintes 5 anos. Ela foi um autêntico condutor do amor de Deus. Chegou um momento nos nossos problemas matrimoniais que eu entendi que estava esgotando-me. Coloquei-me de joelhos e comecei a orar e pedir a Deus que me fizesse agradecida. Nesse domingo estiveram presentes na nossa igreja as senhoras dos lares Roloff. Os lares Roloff recebem mulheres drogadas das ruas quando buscam ajuda. Deus me fez recordar de onde me havia tirado e do que me havia livrado. Entretanto, Deus fazia isso em mim. Nosso pastor pediu que as senhoras da nossa igreja pudessem se colocar junto às mulheres dos lares Roloff, porque, na realidade, se não fosse a graça de Deus, nós também não poderíamos estar ali aonde estavam essas senhoras. Eu fui ficar ao lado delas e cantamos Na Cruz. Eu comecei a chorar, pensando do poço de engano que Deus havia me resgatado. As senhoras Roloff puseram suas mãos sobre mim para consolar-me. Quem devia estar consolando a elas era eu. Silenciosamente agradeci a Deus por me haver ensinado sobre a gratidão e lhe dei graças por ter me feito com tanta ternura. A gratidão é a chave da vitória espiritual. A estas alturas mudou o rumo da batalha. Chegou o momento em que Deus tratou comigo com respeito à minha amargura contra ele. Eu havia carregado esta amargura por ele não haver me protegido quando eu era uma menina, quando eu considerava que deveria ter feito. Ele me mostrou que também havia deixado a Jesus. Tive que lutar para abandonar isso e confiar que Deus faria com que isso fosse necessário. Aprendi uma boa lição a respeito da amargura. Ela distancia todas as pessoas. Agora eu estava disposta a deixar isso nas mãos de Deus. Durante as seguintes semanas, descobri que sentia a liberdade de depender de Deus para tudo. Quem poderia acreditar que agora eu quero estar casada com meu marido, não é? Que desfruto estar perto dele e passar tempo com ele. Eu desfruto conversar com ele e desfruto o fato de estarmos equilibrados. Quem poderia acreditar que espero ter filhos com ele, se assim Deus permitir? Alguns diriam que sou débil e tonta ou extremamente codependente. O que pensa as pessoas não importa nada em comparação ao que Deus pensa.
Eu sei que Deus me mostrará adiante. Desconheço que posso trazer o futuro, porém, assim como as mulheres da antiguidade, estou confiando em Deus. Agora Ele está perto pessoalmente. Estou aprendendo a descansar nele. Eu amo-lhe. Não tem feito nada na minha vida como eu esperava que fizesse, porém tem feito abundantemente mais do que eu poderia imaginar ou pedir. Assinado Sara. A mensagem para você é simples. Desde esse dia em diante, começando de hoje, seja uma mulher que honra, obedece e ama a Jesus, honrando a teu marido. A mensagem deste capítulo para você é simples. Desde este dia em diante, começando de hoje, seja uma mulher que honra, obedece e ama a Jesus, honrando o seu marido. A gratidão produz gozo. Abra sua boca e comece a dar graças a Deus por sua graça, a graça de Deus para contigo. Agradeça também por todas as coisas boas que tem trazido à sua vida. Agradeça, agradeça, agradeça e agradeça de novo. O gozo é o resultado de um coração agradecido. O coração agradecido é o resultado de quando uma pessoa decide dar graças. Assim que dê graças a Deus por, etc, etc, etc. Para a nossa reflexão. Expressões de uma boa ajuda idônea. Ela é satisfeita, ela faz que seja divertido amar e é agradecida e contente. Ofereçam sacrifícios de louvor e publiquem suas obras com júbilo. Salmo 107, versículo 22. Mas eu, com voz de louvor, te oferecerei sacrifícios. Pagarei o que permitir. A salvação é de Jeová. Jonas 2, versículo 9. Trate com Deus a sério. Só está ausente o gozo na vida de uma mulher porque ela não é agradecida. A palavra graça se encontra na palavra de Deus 88 vezes. A gratidão é acompanhada de gozo, louvor, regozijo, melodia e sacrifício. Deus valoriza a gratidão e a vê como um ato de sacrifícios feito a Ele. Lê esses versículos sobre gratidão e peça a Deus que te ensine a ser agradecida. Existe uma lista escrita de muitas maneiras que eu posso mostrar gratidão. Sendo assim, comece a viver tua lista e mostre uma vida agradecida. A gratidão começa dizendo-se graças. E continua com uma recordação mental de apreciar todos os que Deus tem colocado ao teu redor. Se isso não nasce no seu coração, todavia, então deves realizar um esforço e sacrifício para mostrar essa gratidão. Comece a caminhar sobre as águas da gratidão. Perdão, irmãs, vou repetir. Comece a caminhar sobre as águas da gratidão. Deus te dará o necessário se estiver disposta a realizar uma gratidão e gozo. Certamente consolará Jeová a Sião, consolará todas as suas tristezas, e mudará o seu deserto em paraíso, e sua tristeza em jardim de Jeová. Se achará nela alegria e gozo, louvor e vozes de canto. Isaías 51, versículo 3. Finalizamos aqui, amadas, o capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor.